Avesso. Oferecimento Lua Nova. Confiança se constrói. Conheça o novo Mitsubishi Lancer no showroom da Intercar, Avenida dos Holandeses. Vivo. Conexão como nenhuma outra. E Novo Mundo. Novo Mundo é precinho, é parcelinha, é prazão. Novo Mundo é paixão pelo Maranhão. Entrevista cara a cara. Verdade. Opinião. Ponto de vista. Debate. Palavra. Ideias. Avesso. Boa noite. Terça-feira, 10h15 da noite, Avesso. Hoje, conosco aqui o excelentíssimo ministro do Turismo, Gastão Vieira, maranhense e maranhense bom. Ministro, a casa é sua. Boa noite, é um imenso prazer estar aqui com você, Américo, e voltar a conversar com os maranhenses, coisas que eu não tenho feito muito nos últimos meses. Uma pergunta. O senhor sempre foi ligado à educação, esperto em educação. E o turismo, o senhor foi suplente da Comissão de Turismo da Casa. Agora o senhor é ministro do Turismo. Tomou posse num dia, no outro dia chegou no seu gabinete, sentou na cadeira, botou a mão em cima da mesa. Nessa primeira manhã, o que passou na cabeça do maranhense Gastão Vieira? Eu acho que ter de voltar a ser estudante, né? Estudar, entender o papel do turismo na economia brasileira, no país, ouvir pessoas que tinham passado pelo Ministério. Eu fiz muito isso com que era meu dileto amigo, o ex-ministro Valfrido Mares Guia. Entender a casa e ter a humildade de saber que você não sabia muito e que não podia sair falando, sair prometendo. Portanto, a prudência foi, naquele momento, um caminho que eu escolhi até que me sentisse fortalecido para discutir efetivamente as questões de turismo do Brasil. Está fortalecido hoje? Olha, eu diria que hoje já há um entendimento. Eu já consigo, com muita facilidade, que não tinha antes, já determinar os rumos que eu desejo dar à pasta dentro do programa de governo da presidenta Dilma. Já encaminhamos para a presidência da República o Plano Nacional de Turismo, que vai nortear as ações de turismo de 2012 a 2015. Conseguimos uma imensa vitória esta semana, incluindo o turismo na pauta de desoneração da folha de salário, coisa que nunca tinha acontecido anteriormente. Estamos tendo uma nova visão para fora do país, tentando diminuir o déficit da nossa balança de turismo, que é muito alto. Portanto, é um aprendizado. Você vai aprendendo, mas eu volto a dizer, essa formação de educação, a familiaridade com as questões de educação, como a educação praticamente permeia tudo, facilitou o entendimento e a definição de uma política para o turismo brasileiro. Turismo é como futebol. Todo brasileiro acha que é técnico de futebol e que entende de turismo. Principalmente quando tem um cargo. Quando você assume, ele passa a ser técnico de tudo. Turismo também. Como é que você convive com esses professores do turismo? Olha, o turismo tem... Vamos voltar um pouco no tempo. O Ministério do Turismo foi criado no governo Lula e, basicamente, ele dependeu do setor, de todo o trade turístico para poder existir. O ministro Valfrido encomendava muitas tarefas, pedia muitos trabalhos, o assessoramento do Ministério era dado pelo setor e, por outro lado, como não tinha verba, a receita do Ministério era toda proveniente de emendas parlamentares, o que dava ao Congresso uma força muito grande dentro do Ministério do Turismo. E aí você tem de conviver, de um lado com o setor, com os empresários do setor, ouvi-los, respeitá-los, chamá-los como parceiros e, por outro lado, para que continue esse bom fluxo de recursos, você tem de atender bem os parlamentares. Porque tem uma coisa, ministro, veja bem, turismo, ele é o gestor de um produto que ele não faz. Ele vende produtos que outros fazem. Ele vende uma cidade, mas em compensação quem toma conta é o prefeito. Ele vende um hotel, mas esse hotel é da iniciativa privada. Isso incomoda? Isso dá para arrumar? Isso está arrumado?
Olha, nós estamos mudando um pouco o paradigma, né? Nós fazemos turismo do Brasil, e vou dar alguns números. O mercado interno brasileiro está aquecidíssimo. Nunca os brasileiros viajaram tanto, não sei se estão fazendo todos turismo, mas estão viajando. Viajando muito. Só visto para os Estados Unidos, agora em março, cresceu um absurdo. No turismo para fora do Brasil, só nos Estados Unidos, para citar o exemplo que você se referiu, os gastos dos brasileiros, alguma coisa em torno de 9 bilhões de dólares só em cartão de crédito. Depois dos chineses, os brasileiros são aqueles que estão mais gastando no mercado externo em atividade de turismo. É claro que ali dentro tem um pouco de compra, nos Estados Unidos tem um pouco que nós estamos abrindo essa conta para entender melhor. Muita gente está indo para comprar, fazendo comércio mesmo de compra e venda de mercadorias, não tipicamente turismo. Sim. Mas 9 bilhões de dólares é uma conta que está levando o déficit na balança comercial brasileira a um índice crescente. Isso desequilibra qualquer conta. Está desequilibrado. Nós temos um déficit de 11 bilhões de dólares. Então, o que acontece? Nós temos de fazer com que os brasileiros que estão gastando lá fora gastem mais aqui dentro. E precisamos fazer com que o turista estrangeiro fique mais tempo no Brasil e aumente seus gastos no Brasil. Esse é o grande desafio. Há alguma ação para incentivar o turismo interno no Brasil? Está sendo visto isso e está sendo visto a que nível de interesse e carinho por parte do Ministério? Olha, nós precisamos primeiro diminuir nossos custos. O fazer turismo no Brasil ainda é muito caro. Mas a presidente agora deu uma... Pois é, quando nós iniciamos esse processo de colocar o turismo numa pauta econômica, iniciamos, em primeiro lugar, desonerando a folha de salários, estabelecendo uma alíquota de 2% sobre o faturamento bruto, principalmente dos hotéis e dos resorts. Os apart hotéis e os motéis ficaram fora dessa conta. O segundo momento é considerar a atividade tanto de chegada do turista estrangeiro no Brasil, quanto da ida de brasileiro para o estrangeiro, como uma atividade de comércio exterior. Isso gera divisas e dá ao exportador brasileiro, que está trazendo esse turista, todas as vantagens que você já dá à exportação brasileira. Com isso, o que nós queremos? Ganhar competitividade. Nós temos de ser competitivos. Para ser competitivo tem que ter serviço. Nossos aeroportos... Olha, Américo, eu diria o seguinte, o aeroporto que hoje suporta 5 mil pessoas, 5 milhões, se 7 milhões resolverem desembarcar, vai ter mais desconforto, mas vão desembarcar. Sim. Tanto nós não estamos tanto preocupados com a questão dos aeroportos, até por acreditarmos que todos estarão prontos para o primeiro grande evento que vamos sediar, que é a Copa do Mundo. Problema de estádio também não há preocupação, podemos até gastar mais do que estávamos esperando, mas os estádios vão estar prontos para quando a Copa do Mundo se iniciar. Só um minutinho, em relação aos aeroportos, o governo não vai mais privatizar, suspendeu a privatização, eu vi isso agora recentemente. Sim ou não? Não, nós vamos continuar fazendo as concessões, né? As primeiras concessões foram... Você acha que é a solução? Olha, eu acho que sim, eu acho que passar para a iniciativa privada, passar para um grupo de empresários que tem experiência no setor, você não pode formar um consórcio para improvisá-lo tomando conta de um grande aeroporto como o Galeão. Sim. Mas eu acho que esse é um caminho de maior rapidez. O BNDES ontem foram 45 bilhões de novos créditos anunciados pela presidente, tendo crédito, com certeza atrairemos empresários brasileiros e já estamos atraindo um bom número de empresários de fora do Brasil, que têm experiência, como na França, como na África do Sul, para a concessão dos nossos aeroportos. A preocupação maior é com a mobilidade urbana. Como chegar no aeroporto e como sair do aeroporto. Como ampliar a linha de metrô, como fazer a via expressa, como ter um transporte leve sobre trilhos, transportes que permitam que essas pessoas saiam rapidamente ou cheguem rapidamente do aeroporto. Aí nós voltamos naquele ponto, quer dizer, o turismo depende de ações sobre as quais ele não tem gerência. O senhor tem uma afinidade com o ministro dos Transportes, dá para comover essa... Olha, tem uma afinidade. Aliás, ontem ele teve a gentileza de comunicar que o edital da BR-135 já foi lançado pelo Ministério do Transporte
E ele estava muito animado no sentido de que, desta vez, o edital vai realmente trazer a tão sonhada empresa vencedora que vai fazer a duplicação da BR-135. Mas eu diria que, para nós, qual é o papel do Ministério do Turismo na Copa do Mundo? Nós temos um papel. Vamos fazer sinalização turística, vamos fazer acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência, vamos formar gente para estes eventos, mas a grande mudança que vai ocorrer é o que nós vamos fazer com os estádios, com os aeroportos, quando a Copa do Mundo e a Olimpíada tiverem terminado. E o que vai ser feito? É o legado. Nós temos de criar uma política de turismo consistente. Nós temos de atrair turistas do exterior. Nós temos de aumentar o número de turistas brasileiros para que todo esse esforço de investimento, a médio prazo, possa retornar sob a forma de lucro para aqueles que investiram. Você chama um dono de hotel e ele pergunta, bom, eu vou investir. E se na hora me sortearem uma chave de seleções pouco conhecidas e que não vão atrair um número de torcedores muito grande, como eu vou fazer com o meu empreendimento? Aí é um papel do Ministério do Turismo. Eu tenho de garantir, através de uma política do Ministério, um número maior de turistas do que ele tem hoje, para que o estabelecimento dele tenha uma faixa de ocupação razoável. Ministro, o senhor tem um grupo político muito claro, uma posição política muito clara, muito transparente, é ministro do Turismo. O nosso presidente da Embratur, maranhense também. Bom, como é essa relação, o senhor responde depois dos comerciais.